Se você puder dizer para quem está perto de você, pelo menos uns 3 homens, diga assim: graças a Deus que Deus te fez homem. Amém? Aleluia! Graças a Deus que Deus te fez homem. Amém? Glória a Deus! Graças a Deus que Deus te fez homem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu quero agora, antes de você se sentar, eu quero ler o trecho da palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria que você me ajudasse nessa leitura. Então, se você puder abrir o livro santo, faça isso, ou abra o aplicativo santo aí no teu celular, ok? Nós vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Ô Edcardo, por favor, pode deixar essa aqui apagada, obrigado. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ok? Maravilha. O livro de Atos está logo após os Evangelhos, é o primeiro livro após os Evangelhos, e narra a descida do Espírito Santo, o início da igreja, após a ascensão, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, ok? Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 22, ok? Então, quem sabe aí, para alguns vai ser o trecho mais longo da Bíblia que já leu, não sei, ok? Então, eu vou ler um versículo e você vai me ajudar. Eu vou ler um versículo sozinho e você vai ler o outro versículo junto comigo. Vamos fazer isso alternadamente, amém? Tranquilo? Maravilha. Então vamos lá, diz assim, ó: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Leia comigo bem forte. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Leia o mais forte que você puder agora, vamos lá? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Aleluia! Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os 2, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus.
Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus, por causa do que havia acontecido. Para terminar, o homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Ok? Amém? Vou orar mais uma vez, antes de que você se sente. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra, o acesso à Tua verdade, que é a Bíblia. Nós cremos que a Tua Palavra tem o poder para transformar, para curar e restaurar. E nesta fé, nós estamos com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir, e não apenas ouvir, mas receber o toque sobrenatural da Tua verdade. De tal forma que haja consolo, haja cura, haja fortalecimento, haja salvação aqui nesta noite, pelo Teu poder eu oro. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se sentar então. Graças a Deus que Deus te fez homem. Quero compartilhar contigo alguns pontos acerca desse texto fantástico. Na verdade, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai perceber que a questão aqui começa lá no capítulo 3, onde Pedro e João estão indo ao templo, e ali alguém pedindo esmola, um homem com uma deficiência, naquele contexto conhecido como coxo ou aleijado, mas um homem com uma deficiência física grave. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está dando um eco, né? Tá ok. E aquele homem então pedindo esmola, pede esmola para Pedro e João, e Pedro fala: olha, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E com autoridade Pedro então determina a cura daquele homem, e aquele homem é curado. E logicamente que naquela época não era diferente de hoje. Se isso acontecer, haverá um grande burburinho, certo? Uma grande aglomeração, uma curiosidade. E isso trouxe ali uma ameaça para o status quo, uma ameaça para a situação. É interessante nós observarmos que até então, quem era Pedro? Pedro era um pescador, foi chamado pelo Senhor Jesus para segui-lo. Conviveu com o Senhor Jesus cerca de 3 anos. Pedro era um homem impetuoso, um homem de temperamento forte, porém, ele não tinha muita firmeza em suas convicções. Um exemplo disso é quando, pelo Espírito Santo, ele diz que o Senhor Jesus é o Salvador, mas logo após ele fala: Senhor, mas não precisa morrer por nós, não precisa morrer na cruz. E assim como muitos de nós andamos, como a Bíblia diz, mancando entre 2 pensamentos, Pedro algumas vezes agiu dessa forma. E vocês sabem que ele negou a Cristo, apesar de orientado e alertado pelo Senhor Jesus. Mas aqui nós vemos um outro homem. O Pedro que nós vemos aqui é um homem que teve uma experiência. Não aquele Pedro que negou a Cristo, não aquele Pedro que teve medo, porque a Bíblia diz que ele, por medo, ele negou a Cristo. E muitos de nós, às vezes, por medo, negamos a Cristo, fugimos de situações, e como homens nós não podemos fugir. Concorda comigo? Você concorda que como homens nós não podemos fugir? Amém? Ok. Um homem que teve experiência lá no capítulo 2 com o Espírito Santo, agora cheio de coragem e cheio de poder, ele se encontra ali, agora no capítulo 4 que nós lemos, pregando ao povo, e chegam as autoridades. Quem eram essas autoridades? Quem eram esses homens? Os mesmos que prenderam e julgaram e levaram Jesus para Pilatos. Os mesmos homens. O perigo era o mesmo. Pedro e João sabiam disso. Mas com coragem, eu quero que você grave essa palavra aqui: coragem. Com coragem eles pregaram
eles anunciaram, eles se portaram. Não faltou a estes homens a capacitação do Espírito Santo com a coragem. Nós homens vivemos, nós homens não, nós seres humanos, homens e mulheres, vivemos um período muito difícil da história. E quando nós nos deparamos com a verdade da palavra, e o seu parâmetro que é alto, percebemos que ainda é mais difícil. Por isso que o Espírito Santo capacita homens e mulheres com uma série de características, como a paz, a alegria, a ousadia e a coragem. Esses homens estavam diante dos mesmos que haviam julgado Jesus, mas eles não ficaram intimidados, a ponto de falar: esse Jesus que vocês mataram, olha só, a ousadia, coragem, mas que ressuscitou, foi no poder dele que este homem agora está curado. Quem que precisa desse tipo de coragem aqui? Eu preciso, essa ousadia. Homens fortes em tempos difíceis precisam de coragem. Coragem para cumprir um mandamento, os mandamentos de Deus, pois o Senhor ele não deixa sugestões na Bíblia. Nós homens que cremos na palavra do Senhor sabemos que Deus não deixou sugestões. Deus não diz: olha, se você achar por bem, se você achar interessante, não adultere. Olha, se você, depois de muito refletir, entender por certo, não, Ele ordena não cobiçar, não matar, não mentir, não trapacear, e por aí vai, porque Ele impõe limites para o nosso bem, limites para o nosso crescimento. E esses homens então aqui, de uma forma poderosa, eles dizem o que está no versículo 12: a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo, pois não há nenhum outro nome que Deus tenha dado capaz de salvar alguém. A salvação somente é possível através do nome de Jesus Cristo, e ninguém detém poder sobre este nome. Não há uma religião, uma denominação que detém a chave. Qualquer um, a Bíblia diz, que clamar o nome de Jesus será salvo. Qualquer um que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. E salvo do quê? Em última instância, salvo da perdição eterna, da boca do diabo, do inferno, do fogo, enfim, o nome você pode escolher aí, mas a Bíblia chama de perdição eterna, segunda morte. Mas não só isto, o nome de Jesus Cristo me salva da apatia, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia, da incerteza. Quantos de nós nos vemos emparedados muitas vezes, tendo que agir e não sabemos como fazer? A incerteza toma conta, a ansiedade toma conta, o medo toma conta, a paralisia toma conta. O Senhor Jesus vem para nos salvar. Jesus salvou Pedro, um homem que paralisou. Ele paralisou a ponto de negar Jesus 3 vezes, não foi uma vez no susto, foi 3 vezes ao longo da noite. Tamanha paralisação que tomou conta de Pedro. E está aqui agora com João, que também não foi muito diferente, porque a Bíblia diz que todos fugiram quando Jesus foi preso, ou melhor, quando ele se entregou, porque a Bíblia diz que ele se entregou. Eu quero enfatizar isso aqui também, abrindo um parênteses, que a Bíblia nos diz que quando Jesus estava lá no jardim, chegam então as pessoas com fogo, porretes para prendê-lo, e ele pergunta: quem vocês estão procurando?
Jesus. Ele fala: sou eu. E a Bíblia nos narra que quando Jesus diz sou eu, todos caem. Eles caíram. Tamanha autoridade e poder do Senhor Jesus. E ele pergunta novamente: quem vocês estão buscando? Acho que baixaram um pouco a bola, né? Jesus, né? E ele se entrega por nós. Jesus não foi preso de surpresa, no susto, na armadilha. É importante você entender isso. Ele assumiu a responsabilidade por mim e por você. O mundo precisa de homens que assumam a responsabilidade, que se entreguem por amor à palavra do Senhor. Jesus se entregou por nós, e Pedro aqui está se entregando com João, porque ele sabia muito bem o perigo que estava correndo, mas ele claramente diz para aqueles homens que mataram Jesus: não há nenhuma outra forma, não há nenhuma maneira, não há nenhum outro nome capaz de salvar o homem, salvar a mulher, salvar a criança, salvar o jovem, a não ser Jesus Cristo. Eu te digo nessa noite, você que está aqui comigo no templo, você que está acompanhando online, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que não há nenhuma outra forma de alguém ser salvo. Não existe. Não será por obras, não será por conhecimento, não será por educação, por força, por qualquer outra coisa, a não ser pelo nome de Jesus. E é interessante que o texto diz aqui, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Sabe, meu irmão, quando Deus atua através de nossas vidas, no exemplo aqui foi um homem que foi curado, mas muitas outras situações surgem quando Deus age em nossa vida. As pessoas, ao verem, não tem como argumentar. As pessoas, nós conseguimos argumentar contra ideias, contra argumentos, filosofias, mas quando nós estamos diante de um fato, de uma mudança, você percebe a mudança de alguém no trabalho, por exemplo, em casa, ou no casamento, ou consigo mesmo, e você pode até não concordar, mas a pessoa diz: olha, eu estou aqui, eu sou prova disso. O que eu vou dizer? Contra? Não tem. Aqueles homens não podiam se colocar contra os dois, e foram obrigados a reconhecer que eles foram companheiros de Jesus. Diz aqui o texto, versículo 13: os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Olha só, a coragem de Pedro e de João demonstrava que eles andaram com Jesus. Muitas vezes não somos reconhecidos como cristãos por nos faltar coragem, não braveza, não estupidez, não aquela coisa de ficar discutindo por aí, é coragem de tomar a atitude correta. Quantos de nós às vezes estamos numa rodinha, no trabalho, na rua, no futebol, no lazer, enfim, e ali estamos em minoria, não é verdade? E normalmente estamos em minoria. Quem é que normalmente no seu contexto aí está em minoria? Levanta a mão a ver. Está em minoria, no que crê, no que entende da palavra, e aí entra aquele assunto. E aí nós somos tomados pela paralisia. Nos falta coragem. E quem sabe já aconteceu com você, e você se comportar, e com a sua atitude, as pessoas admiradas mudarem a forma como estava conduzindo a situação. O olhar é outro, o respeito é outro, a atitude é outra. Já aconteceu isso com alguém aqui? É diferente,
porque nós admiramos alguém que é corajoso, e nós precisamos, em nome de Jesus, exercer essa coragem conosco mesmos. Amém? Estão entendendo isso aí? Maravilha. E continua aqui o texto. Eles ficaram ali questionando: o que vamos fazer com esses homens? Todo mundo está sabendo a situação, vamos tentar abafar, operação abafa e tal, o que a gente faz? Aí chamaram os dois e falaram: olha, versículo 18: então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Imagina a cena. João, como eu disse, era um pescador. Você imagina um pescador lá do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, certo? É um lago muito grande, não é mar. Um pescador, isso na época de Cristo, certo? Qual a formação do pescador? Você pegar um ribeirinho hoje, qual a formação dele para argumentar ou dialogar diante de uma autoridade? Você imagine Pedro. João não ia muito além disso. Agora eles estão presos, estão ali naquele ambiente, certo? Com as autoridades. Quem que eram as autoridades? Os sacerdotes, o sinédrio, era a nata, eram os homens que conversavam e governavam o povo judeu e intermediavam as situações com os romanos, que eram os verdadeiros dominadores. Então, se tinha algum problema com Roma, com o governador romano, alguma rebelião, alguma coisa, esses homens eram que faziam esse meio de campo. Eles eram as autoridades e submetiam a autoridade maior, secular ali, que era Roma. Agora você imagina João e Pedro. Você acha que eles falaram como com João e Pedro? Olha, é o seguinte, não fica bem vocês ficarem falando esse negócio de Jesus, então assim, né, se você puder, evita. Você acha que foi assim que eles falaram? Como a autoridade fala com alguém, e nesse contexto aqui, que as próprias autoridades estavam sendo acusadas, porque eles tinham matado Jesus. Diz o texto aqui: então os chamaram e ordenaram duramente, ordenaram, e não só ordenaram duramente. Escuta aqui, Pedro e João, o seguinte: se vocês tiverem a ousadia, a petulância de falar novamente dessa história aí de vocês sabem o que vai acontecer. Acho que foi daí para mais. O que você acha? Aí Pedro, aquele cara que negou Jesus, aquele cara que diz o texto que chegou uma criada para ele e falou: olha, você andava com Jesus, né? Não, nunca, nem ouvi falar. Aquele homem, diante dessas autoridades, ele fala: olha, olha o que diz o texto, versículo 19: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer a vocês ou a Deus? A questão é essa, meu irmão. A questão com a qual nos defrontamos, a questão que bate de frente com homens fortes em tempos difíceis é: convém obedecer a quem? A quem nós obedecemos? Porque nós obedecemos a alguém. Todo mundo obedece a alguém. A vida é assim. Nós obedecemos a quem? A Deus ou aos homens? Existe uma ordem. Enquanto essa ordem ela é compatível com a palavra do Senhor, está ok. Mas quando há o conflito de valores, de princípios, eu obedeço a quem? E não adianta eu esbravejar por aí. Eu preciso obedecer os mandamentos, eu obedecer a verdade. E logicamente, para obedecer eu preciso conhecê-la. Não adianta bater no peito e falar, por exemplo, contra a imoralidade sexual, se eu não tenho coragem de combatê-la na minha vida. Ou falar acerca da mentira, ou da corrupção, ou da violência, se eu não tenho coragem de combatê-la
na minha vida. Não adianta eu falar sobre a família, os valores familiares, se eu não tenho coragem de obedecer os mandamentos do Senhor acerca da família. Porque vamos falar a verdade, as pessoas já estão por aqui de falácia, estão por aqui de pessoas que falam, mas e viver? Pedro e João, eles viveram. Tanto é que, olha o que diz o versículo 20: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Era uma realidade para eles. É difícil a gente ter coragem e falar de algo que é distante para nós. Quer ver um exemplo da história? Vamos pegar aí a Segunda Guerra Mundial e vamos pegar a Guerra do Vietnã. Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de heróis. Homens que se dispuseram a lutar, pegando aqui o contexto americano, tá? Homens que se dispuseram a lutar porque foram atacados primeiro. Vocês sabem a história, né? Os japoneses atacaram Pearl Harbor, os americanos então se viram afrontados e foram para a guerra. Eles viram, eles ouviram, eles tinham um propósito, eles foram atacados e lutaram. E a história nos mostra que os soldados alemães eram mais bem preparados, os tanques alemães eram os melhores, o armamento alemão era melhor. O que os Estados Unidos tinha muito era coragem e logística, e muita gente para trabalhar. Agora e venceram a guerra. Agora você pega, por exemplo, a Guerra do Vietnã, uma guerra política. O americano ia para o Vietnã, não sabia nem o que estava fazendo lá. É uma questão política, Guerra Fria, aquele contexto, União Soviética contra os Estados Unidos. O resultado? Perderam a guerra. Os soldados voltavam para casa, eram atacados, eram xingados, porque estavam lutando no Vietnã. Não tinham visto, não viviam nada, aquilo não era deles, não era para eles, não tinham que estar ali. Na nossa vida espiritual não é diferente. Por que nós falhamos, fracassamos, muitas vezes diante do mandamento bíblico que nós sabemos? É porque não é uma realidade para nós, algo distante, algo estranho. Eu estou ouvindo uma canção aqui, é estranho, não consigo entender isso. O que é isso? Agora, quando eu conheço, quando eu tenho experiência com Cristo, quando eu entrego a minha vida para Ele, e isso se torna realidade, aí eu tenho força para lutar, eu tenho ousadia, eu tenho gana. Estão entendendo isso? É diferente. É diferente. Isso que nós precisamos, como Pedro e João está falando aqui, ó. Nós temos visto, nós temos ouvido. Como que nós não vamos falar? Como que eu vou ficar quieto? Como que eu não vou viver isto? É a minha realidade. Você não entende, mas é a minha realidade. No 21 diz que aí o conselho superior os ameaçava com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Olha que interessante isso aqui, 22. Um homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Isso é um detalhe que o escritor coloca, que parece que não tem muito a ver, passa desapercebido. Para nós hoje, o que são 40 anos hoje, não é verdade? A vida começa aos 40, né? Com 40 somos gurizão novo ainda, não é verdade? Né, Derval? É guri novo ainda, está aprendendo, né? As artimanhas, as manhas. Eu estou com 40 anos, ó, imagina, quase, né? Imagina, um jovenzinho. Mas naquele contexto, olha que interessante isso, a expectativa de vida era de cerca de 40 anos. Sabia disso? Naquele contexto, a expectativa de vida, era raro alguém passar dos 40 anos. 50 anos era uma pessoa assim idosa. Não é à toa que o autor faz esse detalhe aqui, olha, havia mais de 40 anos que ele tinha aquela enfermidade, ou seja,
Aos olhos das pessoas, não havia perspectiva nenhuma. Era alguém com uma grave deficiência, já para morrer, já no fim de carreira, no fim da vida. E agora vem Deus, através de Pedro e João, e muda a história desse homem. Alguém podia até pensar, mas por que fez um milagre com esse homem? Nem compensa, né? Vai viver mais quanto tempo? Curava outro mais novinho, né? Para, né, girar mais, render mais. Mas isso nos mostra, amados, que não há tempo, não há limite para Deus agir. Não aceite essa ideia, para mim é muito tarde, para mim já foi, olha, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse conhecido antes. Se Deus está falando com você, é porque é o tempo, amém? Ok? Compreende isso? Não se intimide, porque isso é uma coisa que o inimigo, ele trabalha muito bem, nos intimidar. Com aquele que é novo, ou acha que é novo, ele vai falar, não, você é muito novo, não é para você isso não. Aquele que é velho, ou acha que é velho, fala, não é isso para você não, já passou da idade. E nunca ninguém está preparado, porque ele vai trabalhando nessas artimanhas. Não, você é muito culto, olha, as pessoas não vão te ouvir porque você é muito culto. Não, cara, você nem sabe ler direito, você vai falar o quê? As pessoas não vão te ouvir. Sempre vai ter alguma coisa, sempre haverá um argumento. Mas você, como homem, não pode aceitar argumentos que te limitam, que te atrapalham. Pedro e João tinham tudo para dar errado. A Bíblia nos diz que João, juntamente com seu irmão Tiago, certa vez andando com Jesus, e a Bíblia diz que Tiago e João andando com Jesus passaram por uma aldeia de samaritanos. Quem que eram os samaritanos? Era a rixa que tinha. Se você entende isso, você pega lá no Antigo Testamento, quando houve a divisão do reino do norte, reino do sul. O reino do norte teve como capital durante muito tempo Samaria, e eles se desviaram rapidamente de Deus, com a idolatria e tudo mais. E o povo do sul, que não fez muito diferente, também se desviou, mas tinha o templo, tinha o ritual, tinha toda aquela coisa, se achavam melhor. Então nós somos os judeus, vocês são os samaritanos. Chegou essa rixa séculos depois, na época de Jesus, vocês sabem? Havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, tipo Palmeiras e Corinthians, não podia chegar perto. Também que Deus está libertando aqui todos os corintianos, amém? Deus está lavando o coração, a alma, está libertando esse povo aí, não é verdade? Mas havia uma rixa ali muito grande, e Jesus passando, diz que os samaritanos não deixaram ele passar na vila, não deixaram. Sabe qual que foi a reação de João e de Tiago, os discípulos de Jesus? Falou, Senhor, se o Senhor quiser, a gente vai orar agora, e vai cair fogo do céu, e vai matar todo esse povo, esses miseráveis. Olha só, olha a cabeça da criança. Aí Jesus fala, querido, não foi para isso que eu vim, porque se fosse para lançar fogo, você seria o primeiro. Se fosse para lançar fogo e matar, quem que ia sobrar? Falou, não foi para isso que eu vim. Que espírito é esse? Mas essa era a mentalidade de João, um homem com seus preconceitos, com suas limitações, um homem que era disposto a matar por aquilo que ele achava que é certo, quando a verdade veio não para matar, mas para morrer. Porque para matar não precisa muita coragem não, agora para morrer, meu irmão, aí precisa coragem. Normalmente quem mata é covarde, é traiçoeiro. Agora para morrer, você fala, ó, tira aqui, ó, esfaqueia aqui, aí precisa coragem. João é desses bonzão que queria matar, mas agora morrer. Então Pedro e João eram homens que não tinham muito como dar certo, mas eles tiveram um encontro com Cristo Jesus. Você pode dizer assim, que bom. Agora fala no crentez assim, fala glória a Deus. Isso. A gente vai traduzindo, né? Tem o crentez e tem, né, o normal, vamos dizer assim. Eram homens que tiveram encontro com Jesus, foram transformados, assim como eu, como você. Não aceite limitações, não aceite, viva o que Deus tem para a tua vida, porque circunstâncias adversas, meus irmãos, todos nós temos.
uns mais, outros menos, dependendo da época. Uns estão pior que o outro em questão de circunstâncias. Somos surpreendidos com más notícias, com sofrimentos. Mas em tudo isso a Bíblia diz: nós somos mais que vencedores. Amém? Diga assim: somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Amém no crentei significa firmeza, isso aí. Firmeza? Isso aí. Fala para quem está perto de você: firmeza? Isso, agora fala assim: amém? É isso, é a mesma coisa, né? Somos mais que vencedores, porque quem de nós, amados, quem sabe você chegou aqui hoje, cara, não sei a tua situação, você está acompanhando aí, não sei a tua situação, quem sabe está mal, está abatido, problema no emprego, problema no casamento, problema familiar, problema de saúde, eu não sei, mas Deus sabe. A Bíblia diz que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não permita que as circunstâncias te limitem, mas lembre, somente existe um nome que pode salvar: Jesus. E para encerrar, lá aqui em Atos capítulo 3, que depois que Pedro ele cura aquele homem, ele então começa a pregar. E uma pregação, se você ler a mensagem, é tremenda, tremenda a mensagem. Não vou ler toda, você pode ler em casa depois, mas especificamente no versículo 18 diz: mas Deus, 3,18 de Atos, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Messias é Jesus. A palavra Messias significa ungido, escolhido. Messias do hebraico, no grego é Cristo, por isso que é Jesus Cristo, ok? Então o Messias tinha de sofrer. Versículo 19: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês, e olha só, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Amém? O que Deus deseja para nós é o arrependimento das obras mortas, o arrependimento do pecado, e Ele então trará nova força espiritual. Quem sabe você já está sem força, abatido, desanimado, não aguenta mais, mas a palavra diz que se nós nos arrependermos, se nós clamarmos a Deus, Ele dará novos tempos de nova força espiritual, nova força, novo vigor, novidade. Tudo que é novo nos encanta. Entra numa casa nova, num carro novo, normalmente a gente fala, né, cheiro de carro novo. Um ano novo, começa o ano, a gente começa já com expectativa, não é verdade? Chegou fevereiro, agora o povo já está arrebentado de novo, né? Mas ali, dezembro para janeiro, todo mundo animado, ano novo, vida nova e tal, e isso é o quê? Porque o novo nos contagia, mas esse novo é artificial. Agora a novidade, o tempo de novas forças espirituais, de novo vigor espiritual, somente Jesus pode nos dar, e isso não tem limite, porque a Bíblia diz que a graça, o poder, a misericórdia e a força do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Hoje nós levantamos da cama, glória a Deus, você agradeceu a Deus por isso? Nós levantamos da cama, e se nós estamos em Cristo, automaticamente a graça, a misericórdia, a força do Senhor foi renovada sobre nossas vidas. Isso é bom demais. Pode dizer assim: isso é bom demais. Agora no crentez diz: glória a Deus. Isso é fantástico. E assim nós descobrimos o segredo. Por que pessoas que passam por circunstâncias adversas, acusação, dificuldade, permanecem firme, inabalável? Porque lá no Salmo 125 está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse monte Sião
Você pode conhecê-lo, você vai lá em Jerusalém, lá em Jerusalém, você vai conhecer o Monte Sião, o mesmo que o salmista escreveu. Passaram-se séculos e séculos, guerras, revoluções, tudo que aconteceu na história até hoje, e o Monte Sião está lá do mesmo jeito. Assim é quem confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece. Isso que eu quero, esse é o meu desejo para a minha vida, para a minha família, e creio que seja o desejo do Senhor para você, para a tua família. Essa coragem, essa ousadia, esse entendimento de que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, você pergunta, o que é pecado? O que é pecado? Por enquanto ainda dizem que roubar é pecado e matar é pecado, né? Normalmente dizem, nunca roubei, nunca matei, estou de boa, né? Mas daqui a pouco nem isso mais vai ser pecado. Eu não posso pegar como parâmetro para dizer o que é pecado, o que não é pecado, o que está aí fora. O meu parâmetro é a palavra do Senhor. Essa mesma palavra que o mundo diz que é retrógrada, antiquada, antiga. Esse é o meu parâmetro para saber o que é ou não pecado. E se eu me arrepender dos meus pecados, então Deus enviará o Senhor Jesus com nova força espiritual, e eu, como Pedro e João, poderei viver com coragem e ousadia, porque quando Deus age na tua vida, entenda isso, o status quo é abalado, isso incomoda. Qual que era o problema de Pedro e João passar por ali e curar aquele homem? Qual que era o problema? Simples, incomoda. Quando Deus age na minha vida, quando Deus age na tua vida, isso incomoda as pessoas, incomoda. Por quê? Incomoda. Não é chatice, né? Porque tem o chato religioso, né? O chato religioso, ele incomoda porque ele é chato, né? Não estou falando disso, estou falando do poder de Deus, da graça do Senhor na nossa vida. Isso incomoda. Mas ainda que isso aconteça, Deus capacita, dá graça, dá autoridade, dá ousadia, e muitos são salvos, como aconteceu aqui. Cerca de 5.000 pessoas foram salvas com a atitude de Pedro e de João. Você imagina se eles ficassem com medo? Tá vendo? Nem Jesus escapou. Você acha que não, vamos ficar quieto aqui, não é verdade? Não, depois a gente fala para quem quer ouvir. Esses pecadores aí não vou falar nada não, não é verdade? Matou até Jesus, não. Mas foram ousados, corajosos. Seja ousado, seja corajoso para viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Seja diferente. Viva o que Deus tem para a tua vida. Se você viver o que Deus tem para a tua vida, você será diferente. Não tem como ser comum. Será diferente. E há no nosso coração o desejo de ser diferente. Todo ser humano há esse desejo de não ser mais um na linha de montagem. Uns anulam isso, outros controlam, outros querem expressar de todo jeito que é diferente. Mas somente a presença do Senhor me levará a viver algo diferente, porque Deus me fez único. Deus te fez único. Amém? Você entende isso? Que Deus te fez único? É único. Agora, essa novidade, essa primazia, essa diferença só aparece, só se destaca se Deus estiver à frente, se eu permitir que Deus haja na minha vida. E a minha oração contigo nessa noite é nesse sentido. Eu te convido, se você quiser se colocar em pé, para nós orarmos. E o que é oração? Oração é um termo técnico que nós usamos para falar com Deus. Significa falar com Deus. Isso é oração, isso é orar. E não existe nenhuma fórmula. Quando eu falo com Deus, isso é uma oração. E a oração mais poderosa que existe é a sua. Sabe por quê? Porque somente você pode permitir que Deus haja na tua vida. Só você. Por mais que alguém ore por você, para te fortalecer, te ajudar, te capacitar, somente você
tem essa autoridade, porque Deus te deu. Deus nos deu essa liberdade. É importante nós falarmos com Deus. É importante abrirmos o nosso coração a Ele. É fundamental falarmos com Deus. E é isso que nós fazemos. Com base no que você ouviu, o que você precisa ou gostaria de falar com Deus? Porque a palavra ela serve para isso. Ela gera fé. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra. Mas se eu sou então impactado com esta fé e não a expresso, ela logo acaba. Então agora é hora de nós expressarmos através da oração. Porque se eu oro é porque eu creio que Deus está ouvindo. Senão eu estou falando com a parede, não é verdade? Eu acredito que Deus está ouvindo. Então eu te convido, enquanto está cantando essa canção Poderoso Deus, você pode, à vontade, do jeito que você está aí, conversar com Deus. E depois vamos fazer uma oração juntos, em unidade. Mas fale com o Senhor agora, abre o teu coração a Ele com base no que você ouviu. Se for o caso, peça perdão. Se for o caso, agradeça, não sei. Senhor Jesus querido, maravilhoso Deus, verdadeiramente não há nenhum outro nome capaz de salvar, de transformar. Não há nenhuma outra forma. Senhor Jesus, Tu és o meu exemplo, o Senhor é o nosso exemplo. Temos declarado hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E nós como homens precisamos da coragem, a mesma coragem que o Senhor demonstrou ao se entregar por nós, se entregar por mim, a mesma coragem que o Senhor criou, colocou no coração de Pedro e de João diante do Teu Espírito Santo. Precisamos da sabedoria para compreender o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor deseja de nós. Eu preciso dessa sabedoria, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Sua palavra diz que se nós nos arrependermos e clamarmos o perdão, o Senhor nos perdoa e envia o Senhor Jesus para que tenhamos um novo tempo de novas forças espirituais, de nova força espiritual. Eu preciso, Senhor, do Teu vigor, da força do Espírito Santo. E a Tua graça é tão maravilhosa, a Tua misericórdia é tão maravilhosa que nos concede, mesmo sem merecer, mesmo sem merecermos. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Poderoso é Teu nome, Senhor. Louvado é Teu nome, ó Rei da Glória. Oh, aleluia. Vai orando ao Senhor, fale com Ele. Vai falando com Deus. Ore pela tua família agora. Coloque os problemas diante do Senhor. Se expresse diante do teu Deus. Ah, Espírito Santo amado, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, salva nesta noite, Senhor. Transforma corações aqui nesta noite. Transforma mentes aqui nesta noite, Senhor. Que haja luz em meio às trevas. Que haja paz em vez de tribulação. Que haja alegria em vez de tristeza. Que haja verdade em vez da mentira. Oh Deus, como é bom te conhecer, te louvar e adorar.
como é bom te conhecer, te louvar e adorar, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve nossas orações. Obrigado, Rei da Glória, por cada homem que está sendo transformado aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque eu creio, histórias estão sendo mudadas aqui agora, pela Tua graça e misericórdia. Oh, aleluia. Sim, Jesus, pelos séculos dos séculos, Senhor. Oh, aleluia. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Todo poderoso Deus. Todo poderoso Deus. Todo poderoso Deus que salva, liberta, restaura e cura. Todo poderoso Deus. Oh, aleluia. Todo poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Rei da Glória, Rei dos Reis. Sim, Jesus, salva nessa noite. Amém. Oh, aleluia. Bem baixinho. Meu irmão, você que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz o seguinte: só há um nome dado entre os homens que salva. A maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida não é nos casarmos, não é sermos homens, não é morrer por alguém. A maior decisão que nós podemos tomar é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Isso é feito de uma forma, a Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que crê no coração que Jesus é o Senhor, aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, este é salvo. Este é salvo. Eu te convido, você que está ouvindo, você está sentindo algo aí, o Espírito Santo está falando, está movendo aqui em nossas vidas. Você deseja participar desse momento de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu te convido tomar uma atitude, que é sair do seu lugar. Eu preciso sair do meu lugar para orar? Não precisa. Mas é uma demonstração física que você não aceita mais andar como você anda. É uma demonstração. Sabe quando alguém nos filmes a gente vê alguém ordenado cavaleiro? Pega a espada, faz assim. Por que faz aquilo? Muda o que na vida de alguém? É uma atitude para marcar a pessoa. Eu quero te convidar, se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, quero orar com você aqui na frente. Pode vir aqui na frente. É rápido, não fica pensando não. Amém? Enquanto todos nós estamos orando, todos estão orando, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui, eu quero orar com você. E o louvor pode tocar o poderoso Deus. Amém? Aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Não fique esperando. Tenha coragem. Tenha coragem. Coragem a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Enquanto os demais vão ficar olhando nada. Você não está assistindo nada aqui, você está orando. Louve o Senhor. E você que veio aqui na frente, o Senhor está honrando a tua coragem agora, a tua atitude. Como Pedro e como João tiveram atitude, coragem, Deus está honrando a tua coragem agora. Aleluia.
Você que vem aqui na frente, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me entrego completamente ao Senhor, corpo, alma e espírito. Eu estou consciente que eu preciso do Senhor. Eu estou consciente que sem o Senhor eu não sou nada. Eu declaro publicamente que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Espírito Santo, eu te peço, enche-me com a Tua presença, com a Tua ousadia, com a Tua coragem, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria. Eu te peço, crendo em nome de Jesus, amém? Eu vou orar por você agora. Senhor, eu concordo com essa oração que foi feita, nós concordamos, e eu creio, ó Pai, que conforme diz a Tua palavra, o nome de cada um desses homens foi escrito no livro da vida. Eu creio, Jesus, e eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um, para que este momento não se perca, mas que seja o início de uma nova etapa, uma nova história, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai querido, sobre cada um desses homens sabedoria, discernimento, coragem, como nunca antes tiveram, porque é uma coragem sobrenatural, não é humana, é sobrenatural. Eu oro, nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Se você crê nisto, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor, oh aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Rei da Glória. Louvado seja o Teu nome, ó Rei Jesus. Aleluia. Levante sua voz, cante essa canção, diga: poderoso Deus, poderoso Deus. Cante ao Senhor, poderoso Deus, aleluia. Aleluia, amém. Você crê? Você crê? Eu creio, aleluia. Parabéns pela obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Parabéns. Fala para o irmão que está perto de você assim: parabéns pela obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é só o começo, é só o início. É uma vida com Deus, não é um momento, é uma vida. Não é etapa, é uma vida. Amém? E creio que daqui em diante sua vida será outra, em nome de Jesus. E fortaleça essa fé com base na palavra. Fortaleça em nome de Jesus. Não estamos falando de religião, estamos falando de vida com Deus. É diferente. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar então para encerrarmos. Ok? Vou orar encerrando e nós vamos encerrar com o nosso brado. Nosso brado, o pastor Márcio ensinou aqui no início, né? Para quem não conhece, é Ele por todos e todos por Ele. Ele é por nós, quem será contra nós? Ele, Jesus. Ele por todos e todos por Ele. Eu vou orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento tão fantástico, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, e que essa palavra, Senhor, ela não caia no esquecimento, que ela não se perca, pelo contrário,
que ela permaneça em nós, agindo, instruindo, crescendo, frutificando. Eu declaro a bênção, a graça do Senhor sobre cada lar representado aqui, cada lar que está acompanhando este culto. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada pessoa que decidiu pelo Senhor nesta noite, por cada um que decidiu permanecer no Senhor nesta noite. Obrigado, Jesus. Eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos declarar Ele por todos, todos por Ele. Vamos lá, 3 vezes, hein? Vamos lá? Ele por todos, todos por Ele. Ele por todos, todos por Ele. Ele por todos, todos por Ele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.